Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você caiu de paraquedas aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se você assistiu o vídeo e não gostar, não tem problema nenhum, pode deixar o seu dislike. Beleza? Se for possível, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando se você concorda com a minha opinião, se você discorda da minha opinião, não tem problema nenhum. É sempre bom a gente poder gerar o debate. Beleza? E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, já clica aqui embaixo, o link vai estar aqui, é gratuito. A gente está lá 24 horas por dia, trocando ideias, trocando informações, debatendo sobre todos os mercados. A gente fala sobre B3, índice, dólar, commodities, criptos, forex, ações. Então, é uma troca bem legal que eu acho que pode agregar alguma coisa na sua vida aí dentro do mercado financeiro. Beleza? O vídeo de hoje a gente vai passar um pouquinho sobre o Ibov, falar um pouquinho do cenário macro e depois a gente vai falar sobre os ativos que vocês pediram lá no nosso canal do Telegram. A galera deixa lá algumas sugestões de ativos para a gente olhar e eu dou a minha opinião, sempre de forma educacional, né? Mostrando como seria possível dentro da visão, né, do conceito do Smart Money. Beleza? Então seria mais ou menos essa a nossa visão. Vamos compartilhar a minha tela aqui para a gente começar a falar com vocês. O primeiro gráfico aqui que a galera sempre pede é o Ibovespa. Então, deixa eu colocar o Ibov aqui primeiro para a gente poder falar. De cara, independente do cenário de notícia, do que está acontecendo no mundo aí, eu já consigo entender que a gente tem essa região e essa região, para mim, é uma região de fundo. Então, se eu estou no fundo, eu já sei que eu não quero vender. Clinton, mas e se o preço cair até aqui? Ele vai sem mim, ele vai a zero sem mim, porque eu entendo que eu estou numa região de fundo. Se eu estou no fundo, eu já sei que eu não vou vender, porque eu não quero vender fundo. Então eu vou procurar argumento para eu poder comprar. Eu posso não comprar, mas vender jamais. Beleza? Então eu consigo entender dentro do Ibov aqui do gráfico diário, a gente vai ter esse candlezinho aqui, que seria o nosso doji, ele vai ser, de certa forma, um order block, né? Vai ser um candle que gerou todo esse desequilíbrio. Então, como eu estou na cara desse order block, eu já sei que todas as minhas vendas estão bloqueadas dentro do meu operacional. Eu não consigo vender Ibovespa dentro dessa região. Eu estaria, de fato, procurando argumentos para eu poder comprar. Um dos argumentos, olhando o Ibov, poderia ser, entendendo que essa região aqui é uma região de equal low, beleza? Tem vídeo no canal falando sobre equal low, sobre mínimas iguais, máximas iguais, equal highs, né? Para a gente poder entender o topo duplo que a pessoa física enxerga e o fundo duplo que a pessoa física enxerga. Provavelmente isso aqui seria um fundo duplo, onde provavelmente a gente está tentando fazer um candle fechando abaixo da região, e caso a gente tenha um candle fechando acima da região, vai acionar uma compra dentro do modelo que eu opero. Eu vou entender que provavelmente essa galera que comprou de forma antecipada foi estopado e rompendo a máxima pode ter um movimento altista para o Ibovespa aí nos próximos dias. Eu não consigo vender Ibovespa a 113 mil pontos, 114 mil pontos, que são os patamares que a gente está hoje. Beleza? Não consigo entender nenhum modelo dentro do que eu acredito para pensar em venda a curto prazo, né? Dentro do gráfico diário. Quando a gente coloca no índice futuro, talvez fique até um pouquinho mais claro essa minha visão. A gente vai ter aqui um candle Clinton. Se você não sabe o que é um candle Clinton, vai lá no nosso canal do Telegram, tem vídeo explicando o candle Clinton. Isso aqui também nada mais vai ser do que um order block. Então, eu já sei que eu estou dentro desse order block. Quando a gente coloca aqui os 50% desse order block, inclusive já teria acionado uma entrada, né? Entendendo que você entraria pelo risk entry, pelo modelo do top dos 50%, seu stop estaria abaixo dessa região, pensando em um alvo pelo menos aqui nessa região de topo, vai dar em torno aí de 3 para 1 ou até mais. Então aqui seria um modelo que eu estaria pensando em compra, não consigo vender Ibovespa, índice futuro aqui dentro dessa região próxima de uma região de fundo. Por quê, Clinton? Que você acha que é um fundo, que você lê como um fundo? Porque aqui eu vou ter o meu movimento, que seria esse movimento aqui. A partir do momento que eu rompi essa estrutura, eu sei que esse movimento é um movimento altista.
e aqui vai ser o ponto mais barato para eu poder entrar a favor dessa pernada de alta dentro desse momento. Beleza? Então, dentro desse do índice futuro e do Ibovespa, eu não consigo pensar em venda. Eu posso não comprar, mas vender jamais. Beleza? Então, essa seria a minha visão. Quando eu coloco aqui o MACD, acho que fica até um pouquinho mais claro, né, essa nossa visão aqui. A gente já começa a entender e interpretar aqui. Esse fundo, né, equivale a esse fundo, enquanto esse fundo equivale a esse fundo, e a gente tem uma divergência altista, onde provavelmente o movimento de queda está acabando para pelo menos um repique, beleza? No curto prazo, beleza? Pelo menos um repique, para depois sim ele poder dar continuidade a esse movimento. Beleza? O ideal, o melhor dos mundos, seria que o RSI também estivesse colaborando, né? Estivesse abaixo de 30. Hoje ele está ali em torno de 35, 37, mas a gente pode entender também uma possível desaceleração no RSI, onde ele já está mais alto, enquanto o preço continua caindo. Beleza? Então essa é a minha visão para o Ibovespa, para o índice futuro. Quando eu coloco o dólar, a gente consegue ter uma visão oposta do dólar. Qual seria a visão oposta do dólar? A gente vai ter esse movimento aqui, que é esse candlezinho aqui, que é o nosso dojizinho, o fechamento do doji, sempre muito legal, sempre muito bacana entender o fechamento do doji, porque o candle doji, ele é um candle que teve muita briga, né, e que acabou fechando muito próximo da sua abertura. Então, acho que vale a pena a gente dar valor e estudar um pouquinho o candle doji. Ontem, a gente teve um movimento do dólar, que foi uma barra desse tamanho, uma barra que, por mais que o preço continue subindo, eu julgo ser uma barra errada, é uma barra muito forte de compra numa região que eu entendo ser uma região vendedora, uma região de topo. Se eu estou no topo, eu já sei que eu não quero comprar. Clinton, mas não pode romper o topo? Claro que pode romper o topo. Eu só não quero estar pagando para ver o rompimento desse topo. Beleza? Então, no topo, eu vou procurar argumentos para eu vender. Eu já sei que no topo eu não vou comprar. Beleza? Então, e a barra que a gente teve ontem é uma barra que eu julgo ser uma barra errada e que provavelmente pode ser o início do exaustão de todo esse movimento aqui de compra do dólar. Beleza? Então, no dólar eu estaria procurando argumentos para eu poder vender. Inclusive, a gente tem aqui o nosso RSI acima de 70, corroborando um pouco com a nossa análise. Beleza? Então, aqui eu já sei que eu posso traçar o fechamento do doji, que vai ser essa linha, né? E eu posso estar tendo aqui agora um candle fechando acima do nosso doji. E caso a gente tenha um candle fechando abaixo do fechamento do doji, perdendo a mínima, pode estar acionando um movimento de manipulação do preço para a gente ter uma possível queda do dólar no curto prazo. Beleza? Essa seria a minha visão do índice e do dólar. Pediram para eu olhar agora Dow Jones. Dow Jones no semanal e no diário. Vamos lá. Dow Jones vai ser o movimento que a gente pode enxergar. Seria esse movimento, onde a gente teve o rompimento dessa região. A partir do momento que eu rompi a minha região de topo, ele está me falando, quando eu tiver barato, você me compra? Eu falo, compro. E agora pode ser um ponto interessante para a gente estar pensando numa possível compra. Aqui provavelmente vai ser um ponto onde o preço vai enroscar, né, um ponto de possível parada do preço, para ele pelo menos, né, tentar subir até mais ou menos essa região. Tem esse dojizinho também que pode ser um ponto interessante, onde o preço pode parar, para depois sim ele poder capturar a liquidez e poder dar continuidade a esse movimento de baixa. A partir do momento que ele perdeu essa região, ele está me falando, Clinton, posso estar tentando reverter o movimento para buscar liquidez em pontos menores. Aqui pode ser um ponto interessante, onde ele busque liquidez para ser de fato um ponto de possível parada do preço. Beleza? Então, de fato, onde a gente está agora, esse primeiro movimento aqui, pode ser um ponto de possível parada do preço para compra, né? Eu já sei que aqui eu não quero vender dentro dessas regiões aqui. Isso aqui é uma possível ineficiência do preço, então aqui eu já sei que eu não quero vender. Eu estaria procurando argumentos para poder comprar, na expectativa de levar o preço pelo menos até aqui, para depois sim ele poder cair e buscar essa região aqui embaixo. Beleza? Então, essa é a minha visão para o Dow Jones. Eu entendo que a gente está dentro dessa semana, né, dos próximos dias. Eu não consigo pensar em vendas. Eu estaria procurando apenas argumentos para poder comprar Dow Jones também. Beleza? Pediram para eu olhar um gráfico bem interessante, que é o dos juros americanos, né? Quando eu coloco aqui no semanal,
eu já consigo perceber que de cara a gente está numa região de topo, né? Por mais que ele está subindo, pode subir mais, não tem problema nenhum. Mas eu já sei que esse gráfico aqui, se eu fosse operar, eu não compraria. De cara eu já sei que eu não compraria, eu não quero comprar nesses patamares. Inclusive eu já sei que eu não compro. Então eu posso procurar argumento para eu vender. Por mais que não me dê o gatilho de venda, né? A gente sempre fala que trade é evento e localização. Então eu sei que eu estou me localizando. Eu estou me localizando numa região cara, numa região de topo. Então eu já sei que eu não quero comprar. E eu preciso de um evento para eu poder vender. Qual que seria esse evento? Eu posso pensar aqui numa região, traçar a minha linha, entendendo que essa é a minha região de topo. E se eu tiver qualquer candle fechando abaixo dessa região, pode acionar um movimento de venda, né? Então, claro que o preço ainda está um pouco longe para poder fazer essa manipulação, mas caso faça, eu já sei que não me pega desprevenido, né? Provavelmente a gente pode ter um movimento de manipulação. Enquanto não tiver essa manipulação, ele pode continuar subindo. Eu não tenho o evento, né? Eu não tenho o gatilho para poder pensar em venda. Por mais que o preço esteja numa região cara, que eu entenda, né? Uma região de topo, ele vai continuar subindo sem mim. Quando eu coloco aqui o nosso MACD, a gente já pode entender que o histograma está desacelerando, a gente já tem uma divergência, tanto no histograma, no MACD histograma, quanto no MACD linha, e a gente tem o indicador caindo enquanto o preço está subindo. Então, isso aqui é uma divergência de baixa. E que o gatilho, né, seria o MACD ter a ticada para baixo. Quando o MACD ticar para baixo, pode ter um gatilho pensando numa possível venda, beleza? Quem quiser antecipar esse movimento de manipulação, não quer esperar o candle fechar baixo pelo MACD, dá para você pensar numa possível venda. O lado ruim disso é que, geralmente, se não teve a manipulação, você está antecipando o trade. Quando você antecipa o trade, você melhora o seu payoff, mas você corre o risco de tomar mais stops. Aí vai do seu perfil, do seu gerenciamento de risco, para poder entender se você prefere antecipar e tomar mais stops e ter um payoff maior, ou se você prefere ter menos entrada e esperar de fato a manipulação e entrar em menos trades, mas em tese já com um movimento de manipulação bem claro e bem estipulado dentro do gráfico. Beleza? Então seria mais ou menos isso. Esse gráfico dos juros americanos, do título do governo. Beleza? O próximo gráfico que pediram foi o total de criptos. Total a gente consegue, o gráfico é bem parecido, né? É quase igual ao gráfico do Bitcoin. Então eu já consigo interpretar de cara que a gente tem esse order block, que é o mesmo order block lá do Bitcoin, que a gente fala todas as vezes. Aqui seria a nossa linha dos 50%. Quem está operando risk entry já entrou dentro dessa vendinha. O stop está aqui atrás, né, para buscar o alvo, né, pelo menos dentro dessas regiões aqui de fundo, né, seria pelo menos essa a expectativa. Da mesma forma que aqui seria um ponto para a gente poder pensar em uma possível compra caso manipulasse. Aqui seria a nossa região de call low, né, que a gente falou mais cedo, e caso tenha um movimento, um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, pode ser argumento para a gente poder pensar em compra. Por que pensar em compra? Porque a gente tem liquidez aqui em cima, porque foi deixado um equal highs dentro dessa região. Então vai ser o oposto. Se a gente tiver um candle fechando acima e um candle fechando abaixo, provavelmente pode acionar uma manipulação dentro desses modelos, beleza? Isso dentro do semanal. Não consigo o total vender pelo semanal, nem vender pelo semanal e nem comprar pelo semanal. Entendo que tem liquidez dentro dessas regiões. Isso aqui vai ser uma base, né? Desse equal highs e dentro desse equal low, beleza? O preço vai estar sambando aí em cima e, de fato, eu preciso que ele tenha a manipulação, seja na extremidade inferior para poder comprar, ou seja na extremidade superior para eu poder vender. Antes disso, não consigo fazer nada. Quando eu coloco no diário, vamos ver aqui o gráfico diário aqui. O gráfico diário já fica um pouquinho melhor. A gente vai ter aqui essa região de fundo, né, que foi deixada, essa região de liquidez. Aqui em cima, a gente poderia interpretar também como uma região de base, onde ele, no fundo, manipulou aqui embaixo para subir, da mesma forma que ele pode estar tentando manipular aqui para cair. Beleza? Então, eu ficaria bem atento, inclusive o movimento que ele pode parar aqui, o total, né, pode ser dentro dessa região aqui, dentro desse order block. Então, caso a gente tenha um candlezinho que vem aqui e dá uma beliscada aqui, eu estaria pensando em argumentos para poder vender
o total. Não que a gente vai vender o total, né? Mas entender o movimento como um movimento de queda no gráfico total, entendendo o cenário macro de criptomoedas. Beleza? Comprar aqui, não vou conseguir comprar. Inclusive, a compra já até foi aqui, poderia entender uma possível defesa do médio do player dentro dessas regiões. Beleza? A outra compra agora, a melhor compra que eu entendo, seria dentro dessa região, um candle fechando abaixo, estopando a galera que está comprado aqui nesse equal low. Depois que tiver um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, rompendo a máxima, eu penso no movimento comprador de longo prazo. Beleza? Essa seria a minha visão para o gráfico total. GBP USD está aqui do lado, já deixei separado. GBP USD vai estar bem parecido com o Euro USD também. Então aqui a gente pode entender que nós tivemos um movimento de rally, uma base, um novo rally. Se você não sabe esses conceitos, tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre o ciclo de Wyckoff, rally, base rally, rally, base rally, drop, base drop, queda, base queda. Depois assiste aí, que eu acho que vale muito a pena ter esses conceitos afiados. Então vamos lá. Aqui eu já sei que isso aqui vai ser uma base. A gente acabou de falar que vai ser um rally. Isso aqui vai ser uma base e um novo rally. Sabendo que isso aqui é uma base, se é uma base, vai ser uma região de demanda do preço. Então, eu sei que dentro dessa região, eu estou procurando argumentos para poder comprar. Eu já sei que aqui eu não vou vender nunca. Na cara de um order block, na cara de uma zona de demanda, eu não vou vender nunca. Da mesma forma, o oposto. Na cara de um order block vendedor e de um order block e de uma zona de oferta, eu não vou querer comprar nunca. Beleza? Então aqui seria o racional onde eu não quero, né, vender. Eu estaria apenas procurando argumentos para poder comprar, entendendo que essa região aqui vai ter um robozinho comprando toda vez que entra aqui, e esse robozinho, entre aspas, seria o que estaria me defendendo. Seria uma zona de demanda, onde provavelmente institucional está querendo comprar essa região de fundo, né? O preço já caiu aqui durante esses dias, chega numa próxima zona de demanda, com a expectativa de vir romper essa região de topo. Beleza? No gráfico diário, a gente consegue ter essa leitura um pouco mais refinada do preço, né? Que a gente vai ter esse candlezinho aqui sendo a nossa região, né? Para a gente poder pensar que é o primeiro toque dentro dessa região de demanda. Geralmente toca a primeira vez, sobe, toca nos 50%, sobe, depois vai lá manipular para subir. Então, a gente tem o primeiro toque, que seria na máxima, né, do order block de compra. Depois a gente pode ter a expectativa dos 50% da região. E, por último, a região de manipulação, que nada mais é do que o candle fechando abaixo da região e um candle fechando acima da região, rompendo a máxima, o trade aciona um sinal comprador. Então aqui eu já estaria procurando argumento para poder comprar e não consigo pensar em vendas da Libra contra o dólar. Beleza? Eurocad está manipulando uma região de fundo, onde provavelmente tudo isso aqui foi um inducement, que seria o nosso equal low que a gente falou mais cedo, né? O equal low manipulou isso aqui, foi um candle que fechou abaixo, um candle fechou acima, rompeu a máxima e o trade foi acionado na expectativa de vir pelo menos dentro dessa região aqui de venda. Se eu estivesse comprado, eu só zeraria aqui dentro dessa região. Se eu não comprei, o time já foi. Não tem como a gente comprar mais, né? Dentro do gráfico diário. E para vender, eu só venderia Eurocad dentro dessas regiões aqui em cima. Beleza? Se você quiser diminuir, né, para um gráfico diário, entender o movimento, que isso aqui foi um possível rally, uma base, um novo rally. Caso o preço recue numa hora, dá para você pensar numa compra aqui embaixo para tentar levar pelo gráfico diário. Então, pelo gráfico diário, não consigo comprar. Se não pegou a compra, já foi. Dá para tentar pegar pelos 60 minutos, entendendo que esse movimento aqui é uma base e o ponto mais barato dessa base seria aqui em torno de 1,43. Beleza? Essa seria a minha visão para Eurocad no gráfico diário. Fechou? O próximo é o USDJPY, provavelmente vai estar no topo, porque o GBP está numa região de possível fundo. Então vamos lá. O USDJPY, a gente já sabe de cara que essa região é uma região de topo. Aqui vai ser o nosso order block e a gente vai ter o fechamento desse doji, que a gente sempre fala, né? Provavelmente a gente pode estar na expectativa de uma possível manipulação
ou no doji, deixa eu colocar a linha marcada para vocês aqui, ou desse doji, se tiver um candle fechando abaixo do fechamento do doji, já é suficiente para a gente poder pensar em alguma venda, ou se você é mais conservador, traça a máxima e espera a manipulação. Você é mais agressivo, né? E se você é mais conservador, espera a manipulação da máxima. Espera um candle fechando acima, um candle fechando abaixo, perdendo a mínima, pode acionar um movimento vendedor no SDJPY. Não consigo comprar o SDJPY nesses parâmetros aqui, nessas condições, né? A gente tem aqui o preço numa região de topo e eu já sei que no topo eu não vou querer comprar nunca, beleza? O preço pode continuar subindo infinito, mas comprar aqui eu não vou conseguir, beleza? Então essa seria a minha leitura para o SDJPY. Aqui, né, a gente vai ter no diário a mesma visão do semanal. A diferença é que vai ter aqui uma LTA, provavelmente sendo liquidez do preço. Próxima vez que o preço tocar nessa LTA, vão ter pessoas querendo comprar e provavelmente, se tem pessoa física querendo comprar, vai ter institucional querendo vender. Beleza? Então essa é a minha visão para o SDJPY. O próximo vai ser CADJPY. Vamos colocar no semanal para a gente poder entender. Bem parecido com o gráfico do STJPY. A gente vai ter que essa região aqui, sendo uma região de topo, já sei que eu não quero comprar, mas deixou uma regiãozinha de liquidez, provavelmente um equal highs aqui. O ideal é traçar a linha dentro dessas regiões, esperar agora, de fato, um candle fechando acima da região e um candle fechando abaixo. Por que, Clinton? Que o ideal é isso? Porque esse candle que fez ontem, semana passada, mentira, ele acionou e perdeu a mínima. Quando ele perdeu a mínima, ele colocou todo mundo nessa venda. Então, a expectativa é que estope essa galera. Então, tem que ter um candle rompendo essa máxima aqui para poder estopar quem vendeu de forma antecipada. E aí sim, depois que estopou quem vendeu de forma antecipada, ele estopa quem está comprando o rompimento de topo, acreditando que isso aqui vai ser, sei lá, um pivô de alta. O cara vai estar entendendo que isso aqui vai ser um pivô de alta e ele está comprando esse pivô. Então, depois vai estopar quem de fato está comprando de forma antecipada, perdeu a mínima, o trade vai ser acionado. Beleza? Essa é a minha visão para cá de JPY. No diário vai ser bem parecido. A gente pode, se quiser tentar fazer pelo diário, a gente pode traçar a linha. Aqui já foi, né, o primeiro movimento de possível manipulação do preço. O time da entrada da venda pelo diário já foi. O ideal é esperar que o preço cai até essa zona mais ou menos, para subir, para ele testar o preço médio dele dentro dessa região. Quando o preço voltar aqui, a gente vai entender que aqui vai ser o preço médio do player, né? E ele vai defender o preço médio dele. Então o preço não vai poder passar daqui. Então eu pensaria pelo gráfico diário em uma venda apenas dentro dessa região aqui, próxima de 110. Antes disso, não consigo vender. Beleza? E comprar aqui, eu já sei que uma região de topo, não vou querer comprar. Beleza? Próximo gráfico que a gente tem aqui, agora são as ações, vamos lá. Vamos começar aqui, Sambi11. Sambi11, gráfico diário. Sambi11 a gente falou, acho que semana passada, e tá bem bacana, é um trade bem legal. Eu tô entendendo que essa região aqui é uma região de fundo, e que isso aqui pode ser uma manipulação do preço, então aqui eu já sei de cara que eu estaria pensando em compra e não consigo vender essa região de fundo, entendendo também, impossível que a galera está entendendo isso aqui como pivô de baixa. Então, o pivô de baixa vai cair. Então, eu entendo que se o institucional quiser montar a posição comprada, ele vai usar essa liquidez aqui para poder comprar de quem está querendo vender essa região de fundo. Então, aqui, de fato, eu estaria pensando em comprar a Sambi11, não consigo vender. E o movimento, né, o ideal que eu esperaria seria subir, para ele cair, para poder entender o movimento completo para subir depois, entendendo que isso aqui pode ser uma possível defesa do preço médio dele depois. O trade semana dentro desse dia aqui, quando rompeu a máxima, acionou, né? Então, provavelmente, se você que pediu o ativo, Sambi11, já está comprado, eu não tinha nada para fazer, o stop tem que estar abaixo dessa região, né? O alvo, pelo menos, dentro dessa região de topo, né? Então, um risco-retorno bem bacana. E é isso. Se já comprou o trade dentro da minha leitura, tá um trade correto, vender aqui, infelizmente, não consigo vender. O único ponto que eu pensaria em vender Sambi11 pelo gráfico diário seria dentro dessa região. Antes disso, não consigo pensar em vendas. Beleza? GGBR4.
GBR4, pronto. Vamos lá. GBR4, a gente pode estar pensando aqui, essa região aqui, praticamente o mesmo racional. A gente teve uma região, a gente teve, né, um drop. Isso aqui foi um possível movimento de acumulação e um rally. Pronto. Então, essa região aqui foi um possível fundo dessa região. Traço a minha linha e espero a manipulação compradora. O candle de hoje está fechando abaixo da minha linha. Caso amanhã a gente tenha um candle fechando acima da minha linha e o candle de sexta-feira tiver o rompimento da máxima, vai acionar um trade na ponta compradora para a GBR4, olhando o gráfico diário. Enquanto não fizer isso, não consigo comprar. Mas eu já sei que eu, Clinton, me proíbo de vender. Beleza? Porque eu entendo que é uma região de fundo. No fundo, eu não vou querer vender nunca. Eu posso não comprar, posso ficar de fora. Mas colocar o meu capital em risco numa região de fundo, pensando em uma venda, não consigo. Beleza? Esse seria o meu movimento. Vender GGBR aqui, eu só pensaria em venda dentro dessa região aqui, que vai ser o oposto daquele rally, base rally, que a gente viu. Que seria um drop, base, drop. E aqui seria a minha zona de oferta, onde eu pensaria em vender. Beleza? Se o preço subir até lá, eu sou parceiro para poder pensar em vendas. Antes disso, não consigo vender e estaria apenas procurando argumentos para comprar. PTBL 3. Diário. Bem parecido com o Gerdau e não tem nem muita coisa a ver, né? O segmento, mas o gráfico está bem parecido. Traça a nossa linha, entendendo que isso aqui vai ser uma região de liquidez, perfeito? Uma região de liquidez. A gente teve ontem um candle fechando abaixo, seria esse candlezinho aqui. Caso a gente tenha um candle, deixa eu dar um zoom para vocês. Caso a gente tenha um candle amanhã, hoje ou amanhã, né, fechando acima dessa região, e sexta-feira um candle rompendo a máxima, o mesmo argumento. Vamos pensar em argumentos para comprar. Vender PTBL dentro dessa região, infelizmente eu não consigo, pode ir a zero e vai a zero sem mim. Nessa região de fundo, eu estaria apenas procurando argumentos para poder comprar. Aqui já fechou fora, caso tenha o candle fechando dentro, eu sou parceiro na compra, beleza? Vender PTBL, infelizmente não consigo, eu sei que é repetitivo, mas de fato o mercado é só isso. São pessoas comprando, né? Comportamento humano sempre foi assim, sempre é assim e provavelmente sempre será. O que move o mercado é o sentimento de medo e ganância. ELET 3. ELET 3, gráfico diário também. Vamos lá. ELET 3, a gente está montando aqui, né? A gente montou um possível drop e tudo isso aqui pode ser uma base, né? A gente tinha aqui esse equal low montado, né? Então, esse aqui foi o nosso equal low, deixa eu colocar de verde, que aqui é um equal low para a gente pensar em compra. O equal low para a gente poder pensar em compra e o equal high para a gente poder pensar em venda. Tudo isso aqui, dentro desse movimento, para mim é um ruído, né? Uma base, provavelmente o player está pensando numa acumulação ou numa redistribuição do preço. Então, eu só vou operar isso aqui se romper para baixo, pensando em compra, essa base, e se romper para cima, penso em venda. Assim que eu operaria ELET 3. Antes disso, não faria nada. Então, mas eu quero vender, eu quero comprar. Não consigo fazer nada hoje. Nos patamares hoje, provavelmente até amanhã, não vai ter nada para a gente poder fazer em ELET. Eu, Clinton, só faria alguma coisa se romper essa região aqui em cima, nessa região desse equal high, como se perder essa região de fundo pensando em alguma compra do movimento. Antes disso, ele pode subir daqui ou cair daqui, que eu, Clinton, infelizmente não vou conseguir fazer nada em ELET. Não vejo nada em ELET seguindo os modelos que eu opero. Beleza? Home 3. Home 3. Vamos colocar Home 3. Aqui, né? Home numa região de fundo eterno. Já sei de cara que eu não vou pensar em compra. Posso entender essa região aqui, quando o gráfico está... não tem muita coisa para a gente fazer em tempo gráfico menor, a gente sempre sobe o tempo gráfico para poder entender o movimento de localização, para eu me localizar se eu estou no fundo, no topo, ou em qual região eu estou. Quando eu coloco o semanal, eu consigo entender que isso aqui foi a minha referência, isso aqui foi a minha manipulação, que é o candle fechou fora, fechou dentro, rompeu a máxima, acionou o trade, e isso aqui pode ser uma possível defesa do médio do player. Então, provavelmente, o player comprador de home vai tentar defender a posição dele aqui, em torno de 11,90, 11,80, vai ser onde o player comprador vai defender a posição. Significa que se o preço passar para baixo, provavelmente ele estará no prejuízo. Então aqui deve ser o ponto
mais interessante para a gente poder pensar em algum argumento comprador. Vamos colocar no gráfico diário, agora que a gente já sabe que o nosso argumento é pensando em alguma compra, vamos colocar o nosso RSI e a gente vai estar entendendo que o preço no RSI já está desacelerando, beleza? Quando a gente coloca o nosso MACD, a gente já tem uma possível divergência, muito legal, muito bacana, inclusive, essa divergência altista do preço, enquanto o preço está caindo. Então, de fato, eu estaria de olho pensando em algum movimento comprador para home 3, beleza? A gente já teve aqui o candle ticano, então se romper essa máxima aqui, pode acionar algum argumento comprador, pensando num trade, um stop aqui embaixo, automaticamente tem que estar aqui embaixo, pensando no alvo, pelo menos, dentro dessa região aqui para home 3, beleza? BBAS. Também sem muito o que fazer, a gente está dentro desse order blockzinho aqui. Foi o candle, né, que gerou todo esse desequilíbrio do preço depois de um rally, uma base e um novo rally. Esse order blockzinho aqui provavelmente vai ser um ponto de possível parada do preço. O preço foi onde tocou 50% do movimento e a expectativa é de pelo menos testar essa região de topo. Então a entrada está aqui, o seu alvo provavelmente tem que estar aqui e o seu stop provavelmente abaixo dessa região. O que ele está tentando fazer aqui agora pode ser o que a gente viu ali agora em home, uma possível defesa do médio do play. Quando você coloca a linha, você consegue interpretar esse movimento aqui. Ó. Aqui foi a nossa referência do preço. Aqui foi o stop da galera lá, fechou, que vendeu quando fechou abaixo. E isso aqui agora pode ser uma possível defesa do médio do play, para ele poder levar o preço até pelo menos o fechamento desse dojizinho aqui, dentro dessa regiãozinha aqui. Aqui pode ser um possível ponto para a gente poder pensar em alguma venda. Antes disso, não consigo ver nenhum motivo para poder vender BBAS nesses patamares aqui, e estaria apenas procurando argumentos para poder comprar. Sim, H3, sim, pá, diário também. Já consigo entender que estamos aqui de uma região de rally, base e um novo rally. Aqui vai ser a nossa base e o nosso order block também. Traço 50%, o preço está exatamente na região de 50%, podendo pensar numa compra, stop aqui embaixo, entendendo o risk entry. Por que eu posso operar o risk entry? Porque a gente teve essa estrutura rompida. Então eu sei que o movimento vai subir, beleza? Lembra do pivô de alta que eu falei lá em USDJPY, eu acho? A galera compra pivô de alta, provavelmente institucional vai vender. Então, agora pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra para simpar. Aqui a gente teve essa região de fundo, onde foi o nosso inducement do preço, né? E ele tem que dar aquela pancadinha que a gente gosta até o próximo order block válido, para aí sim a nossa região de demanda ser válida e pensar no movimento altista. Simpar, não consigo vender aqui agora. Pode ir a zero, mas infelizmente eu não consigo pensar em venda. Eu estaria apenas procurando argumentos para poder comprar Simpar. Beleza? Dexco. Vamos lá. Diário. Pode estar tentando montar a liquidezinha que a gente acabou de falar lá. Aqui vai ser o nosso order blockzinho. Opa, o nosso order blockzinho que pode ser um ponto de possível parada do preço. Essa região toda aqui pode ser uma região de rally, uma base e um novo rally. Então eu já sei que esse primeiro order block seria um ponto de possível parada do preço. Agora está mitigando de novo, só que ele já mitigou. Aqui seria a máxima, aqui os 50%. O ideal agora é essa compra, já não sinto confortável. O ideal é o candle de manipulação, fechando abaixo da região, fechando acima da região, buscando liquidez na próxima regiãozinha, que seria mais ou menos aqui nesse fechamento desse candle. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O fechamento desse candle aqui pode ser um motivo atraente, onde o preço podia dar aquela tocadinha, e tendo um candle fechando abaixo da região, fechando acima, eu pensaria em compra. Vender aqui também não vou conseguir vender, tá? Mas para comprar, eu entendo que essa região já está sendo totalmente mitigada.
E o ideal agora era, de fato, dentro dos modelos que eu opero, esperar a manipulação para poder comprar. A manipulação foi o que a gente falou lá no começo. Vai acontecer menos vezes, mas quando entrar, provavelmente é mais conservador. Se você quiser já entrar entendendo que tocou na região de demanda, rompeu a máxima, você vai querer comprar, você vai estar dentro de mais trades. Mas provavelmente você vai tomar mais stops também, né? Aí o payoff que vai ter que compensar, o seu gerenciamento de risco que vai ter que compensar. Beleza? Alpa. Alpa 4, diário também. Então vamos lá. Aqui, né, a gente teve movimento de rally, base, um novo rally. Aqui seria um ponto de possível parada do preço. Foi onde o preço parou, gerou uma região de inducement e agora ele está buscando o próximo POI, a próxima região de demanda, que vai ser dentro dessa região aqui, desse order block. O ideal é mais um movimentozinho de queda, né? Por mais que a região seja uma região de compra, né? Um ponto interessante de compra, eu não consigo comprar. Inclusive, deve até subir sem dar a condição de compra, né? Mas eu queria que pelo menos tocasse aqui nessa região aqui dos 50%, para poder pensar em um movimento comprador ou um movimento de manipulação, né? A Alpa tá numa região interessante, mas eu não tenho o evento, né? Eu tenho a localização, estou entendendo que eu estou numa região próxima de um fundo, mas não tenho o evento, então não tenho gatilho para eu poder pensar em alguma compra, beleza? Infelizmente, Alpa é isso. A região tá legal, mas não tem, eu não consigo ter o gatilho para poder comprar. Uma quedinha em Alpa ficaria um pouquinho mais interessante para a gente poder pensar em compra, beleza? Vale 3. Semanal e diário. Então vamos lá. Semanal e diário. Vamos lá. Order blockzinho, que foi onde provavelmente o preço segurou a primeira vez, segunda vez. Aqui vamos saber se manipulou aqui. Deixa eu traçar minha linha bonitinha aqui para a gente saber. Se manipulou ou não. Manipulou, beleza. Então tá. Por que manipulou, Clinton? Porque isso aqui vai ser o nosso equal low, perfeito. Isso aqui foi o candle que fechou abaixo, fechou acima, rompeu a máxima, trade estacionário. Logo, 61,90 vai ser a minha possível defesa do médio do play. Significa que não pode passar de 61,90. Se passar de 61,90, provavelmente o player comprador será estopado. Sendo estopado, vai gerar aquele desequilíbrio e o preço vai cair. Então, vale 3. A compra, de fato, já aconteceu, né? Inclusive, até nesse rompimento aqui, um risco-retorno não tão favorável, né? Vender aqui vale, não consigo vender dentro dessa região. Mas seria isso. Então, 61,90 pode ser um ponto interessante. Se você diminuir o tempo gráfico, você vai entender ali, forçar uma possível defesa do médio aqui, ó. Pronto. Entendendo que aqui vai ser a sua referência, aqui vai ser a sua manipulação, e 63,60 pode ser a sua defesa do médio do player, pensando em movimento comprador, entendendo esse order blockzinho aqui. Então, vale se tiver um candle fechando abaixo dentro dessa região, fechando acima dentro dessa região, pode ser que dê um movimento comprador com o objetivo de vir pelo menos até o fechamento desse doji. Um pouquinho de queda em vale pode dar aquela situação de alta, né? Um pouquinho de queda em vale pode dar o nosso gatilho, o nosso evento para a gente poder pensar em alguma compra. Vender vale aqui, infelizmente, não consigo vender, para mim já está próximo de uma região de fundo. Beleza? Essa é a minha leitura. Apple. Apple. Vamos lá. Apple no semanal e diário. Vamos lá. Semanal estava ali no topo histórico, né? Agora a gente, inclusive, traça a nossa linha. Aqui o que a gente falou nos últimos 2 gráficos. Aqui a referência, aqui a manipulação e aqui uma possível defesa do médio do player. Onde é que provavelmente seria um ponto de possível parada para a Apple no semanal, dentro dessa regiãozinha aqui, esse dojizinho aqui. Ó. Então aqui pode ser um ponto de possível parada do preço, onde o preço vai enroscar. Então no semanal eu já sei que de fato o preço pode enroscar dentro dessa região. Aqui eu já vou entender que isso aqui é um fundo, beleza? Vocês viram que tem vídeo da área explicando por que é um fundo. Isso aqui vai ser um fundo por amplitude, né? A amplitude é praticamente a mesma, da queda e da volta. É a volta em V que a gente chama. A gente teve esse movimento aqui que fechou abaixo,
Esse candle fechou acima, mas ainda não teve a máxima rompida. O ideal era que a máxima desse candle fosse rompida para acionar um movimento comprador. Se a máxima desse candle não for rompida, não tem o gatilho para a gente poder pensar em compra. Beleza? Vender Apple aqui, vocês já sabem, né, que eu não vou conseguir vender Apple dentro dessa região de fundo. Então, caso tenha um rompimento dessa máxima, eu ficaria atento para a Apple, com o stop aqui embaixo, com a expectativa de levar pelo menos até essa região de topo. Beleza? Essa seria a minha leitura para Apple. Disney. Ixi, queda infinita. Pronto, Disney. Fundo do Covid, isso aqui? Isso, fundo do Covid. Então, se é o fundo, eu já sei que posso traçar a minha linha. Tive o rompimento dessa máxima aqui, então o preço está falando, Clinton, eu quero subir. E aqui é o ponto do fundo, é onde teoricamente é o ponto mais barato para a gente poder pensar em alguma compra. Traça a linha, traçar bem bonitinho aqui para não ter problema, vamos ver aqui quanto que é. 79,07. Vamos colocar aqui. 79,07 para Disney. Pronto, o candle de hoje é o candle dessa semana, na verdade, né? É o candle que está fechando abaixo da região. Então, se semana que vem a gente tiver um candle fechando acima, vai acionar também um trade entendendo o movimento de manipulação. Então, precisa ter que semana que vem precisa fechar acima de 79,07 e na outra semana precisa romper a máxima dessa semana para poder acionar esse trade. Vender Disney, não consigo vender Disney aqui no fundo do Covid. Beleza? Clinton, se continuar caindo, vai cair infinito. Beleza? Não consigo vender. Pode pensar também, Clinton, eu quero antecipar pelo diário. Não tem problema, dá para você antecipar pelo diário, mas é aquela conversa. Antecipando pelo diário, você melhora o seu payoff, entra, pega o trade, né? Não fica de fora do trade, mas provavelmente vai tomar mais stops. Não tem problema nenhum tomar stop, desde que o seu gerenciamento de risco permita, desde que o seu payoff seja 3, 4, 5 para 1, 6 para 1, para poder pagar a quantidade de stops que você vai tomar. Beleza? Não tem certo, não tem errado. O payoff é o que vai mandar. O gerenciamento de risco que vai mandar. Se você vai esperar só o semanal ou só o diário. Beleza? Dá para antecipar, sim, perfeitamente pelo diário. Beleza? Próximo. Esse aqui é Intel, eu acho. Acho que é Intel isso aqui, não é? Isso. É Intel. Então, vamos lá. Intel no semanal e diário também. De cara, já consigo ver aqui uma LTA, né, bonitinho aqui, provavelmente sendo liquidez, né? Então, aqui eu já estou entendendo que isso aqui pode ser um equal high. Traço a minha linha, tive a manipulação. Pronto. E aqui agora vai ser aquela história da defesa do médio do player. O preço não pode passar daqui. Se passar para cima, o player vai estar no prejuízo. Então, a expectativa é que o preço, né, continue abaixo dentro dessa região. Aqui em cima já consigo achar, né, os meus pós. Esse order blockzinho aqui foi onde o preço tocou 50% do movimento. O stop desse cidadão estaria aqui embaixo, com um alvo, né, pelo menos aqui dentro desse order block, dessa região de fundo. Então, Intel não consigo comprar. Está numa região de topo, né? Não consigo comprar Intel. E a venda eu esperaria ou aqui em torno de 37,50 mais ou menos, seria a defesa do médio do player, ou esperaria manipular essa máxima, fazendo um candle fechando acima dessa região e um candle fechando abaixo dessa região para eu poder vender. Ixi, desculpa, fiz o contrário. Um candle fechando acima dessa região e um candle fechando abaixo dessa região. Perdendo a mínima, eu esperaria uma venda em Intel. Comprar Intel aqui, não consigo comprar, beleza? Eu estaria apenas procurando argumentos para poder vender. Posso não vender, né? Mas comprar é certeza que eu não consigo. E o último é Nvidia. Nvidia. Alta infinita. 10 anos de alta. Nvidia, a gente fez esse movimento forte, né? O que eu quero colocar aqui, lá no começo do vídeo eu falei sobre o dólar para vocês, que tem um movimento alto e faz uma barra desse estilo aqui. Essa barra é errada, por mais que o preço ainda continuou subindo aqui, o preço já enroscou. Provavelmente isso aqui vai ser uma distribuição do preço. Uma distribuição ou uma reacumulação. Provavelmente uma distribuição. Então, na Nvidia aqui não consigo comprar. Para mim já está num patamar muito caro. Eu estaria procurando argumentos para poder vender. No semanal eu não tenho esse argumento para poder vender. Quando eu coloco no diário, talvez fique um pouco mais claro, entendendo que essa região aqui era a minha base. Traço a minha linha. Traço a minha linha
aqui foi a minha referência, aqui a minha manipulação e qualquer coisa que toque aqui seria a minha defesa do médio do player. Com a expectativa da venda, né, com um alvo pelo menos até essa região de fundo. Aqui a gente está montando uma região de inducement, né, do preço, aqui 1, 2, 3, aqui o nosso equal lows, aqui provavelmente mínimas iguais, onde caso o preço toque aqui, vai ter um movimento acelerando para buscar a próxima região de liquidez. Então, em NVIDIA, eu estaria procurando argumentos para vender ali em torno de 480, 490, eu estaria pensando em alguma venda. Antes disso, não consigo vender, e compraria apenas aqui, próximo dessa região aqui de 360, 350. Um candle, se tivesse manipulação, né? Um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, rompendo a máxima, seria essa a minha expectativa para a NVIDIA. Beleza? Então é isso. Falei de todos os ativos. Brigadão se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e um comentário, falando bem, falando mal. Se você não gostou, deixe seu dislike também. Não tem problema nenhum. Beleza? Tamo junto. Um abraço, um beijo e fui.